Meu vizinho instalou 12 roteadores virados para minha casa. O que eu descobri no porão dele mudou minha vida. Tudo começou com uma simples oscilação no meu roteador, algo que qualquer pessoa ignoraria. Mas eu sempre fui meticuloso com minha rede doméstica. Sou engenheiro de software e trabalho em home office, então minha conexão é meu sustento. Por 3 semanas seguidas, às 10 horas da noite em ponto, minha latência subia para níveis astronômicos. Não era uma falha do provedor, era como se algo estivesse sugando toda a largura de banda da minha casa. Decidi rodar um software de análise de espectro, e o que encontrei me gelou o sangue. Havia 12 sinais de rede invisíveis, sem SSID, operando em frequências militares, todas convergindo para o meu quarto. O rastro dessas ondas levava diretamente para a casa ao lado, a residência do Sr. Henderson. Ele era um viúvo silencioso, um homem que passava o dia cuidando de suas tulipas e que, até onde eu sabia, mal conseguia operar um smartphone. Mas os gráficos não mentiam. A casa dele era um buraco negro digital. Naquela mesma noite, a paranoia começou a se instalar. Olhei pela janela da cozinha e vi o Sr. Henderson no jardim. Ele estava parado, completamente imóvel, encarando a parede lateral da minha casa. Não havia expressão em seu rosto, apenas um olhar vazio e fixo. O que me assustou não foi o fato de ele estar ali, mas o que ele segurava. Um pequeno dispositivo metálico com uma antena direcional apontada para minha janela. Quando ele percebeu minha silhueta, não desviou o olhar nem pareceu envergonhado. Ele apenas guardou o aparelho no bolso do seu terno impecável e entrou em casa com uma calma perturbadora. Decidi que não podia deixar aquilo passar. No dia seguinte, usei a desculpa de que uma encomenda minha havia sido entregue por engano na casa dele. Bati na porta e, enquanto esperava, notei que não havia campainha, apenas um sensor biométrico de última geração instalado discretamente na moldura de madeira antiga. Aquilo era caro demais para um aposentado comum. Quando a porta se abriu, fui atingido por uma onda de calor e um zumbido eletrônico constante, como o som de milhares de abelhas metálicas. O Sr. Henderson estava lá, usando o mesmo terno cinza, apesar do calor de 30 graus. O interior da casa, visível por cima de seu ombro, não parecia um lar. As paredes estavam cobertas por placas de isolamento acústico e mantas de Faraday. Ele sorriu, mas o movimento parecia mecânico, quase como se ele estivesse simulando uma emoção humana que não sentia. "O sinal está quase pronto, rapaz", ele disse antes que eu pudesse falar qualquer coisa. Minha voz travou. "Que sinal, Sr. Henderson?" Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre nós até eu sentir o cheiro de metal oxidado vindo dele. A calibração das frequências cerebrais. A vizinhança será finalmente harmonizada. Ele fechou a porta na minha cara antes que eu pudesse processar aquela frase absurda. Eu precisava entrar naquela casa. Eu precisava saber o que havia no porão. Voltei para minha casa sentindo um calafrio que não passava. Frequências cerebrais? Aquilo soava como o delírio de um teórico da conspiração, mas o equipamento que vi naquela entrada era real e extremamente avançado. Passei o resto da tarde montando um plano. Eu tinha um drone de inspeção térmica, usado para checar fiações em telhados, e decidi que aquela seria a minha melhor ferramenta de espionagem. Esperei até que as luzes da casa do Sr. Henderson se apagassem, embora o zumbido vindo de lá parecesse aumentar de volume conforme a noite avançava. Decolei o drone do meu quintal, mantendo-o o mais silencioso possível. Quando a câmera térmica focou na casa dele, quase deixei o controle cair. A casa não emitia calor como uma construção normal. Havia colunas de calor intenso subindo do solo, mas as janelas e paredes eram frias como gelo. O porão, especificamente, brilhava na tela como se houvesse um reator nuclear operando logo abaixo do concreto. Enquanto eu observava as imagens térmicas, notei algo ainda mais perturbador. O drone captou 3 figuras humanas no quintal dos fundos do Henderson. Elas estavam dispostas em um triângulo perfeito, paradas, olhando para cima. O que me deu náuseas foi o fato de que, na imagem térmica, essas figuras não tinham calor corporal. Eram silhuetas frias, sombras azuis na tela. Mas eu podia vê-las fisicamente com meus próprios olhos através da janela. Eram homens em trajes escuros. A discrepância entre o que meus olhos viam e o que a tecnologia mostrava era impossível. Foi nesse momento que um dos homens inclinou a cabeça para trás, exatamente na direção do meu drone, como se pudesse ouvi-lo apesar da distância e do vento.
Sem qualquer aviso, a tela do meu controle explodiu em estática e o drone simplesmente despencou do céu, caindo dentro da propriedade dele. Eu tinha acabado de perder minha ferramenta de $1.000 e, pior, tinha acabado de confirmar que eles sabiam que eu estava olhando. O silêncio que se seguiu à queda do drone foi ensurdecedor. Eu estava trancado no meu escritório, no escuro, ouvindo apenas o bater do meu próprio coração. Então, ouvi um som metálico de algo sendo arrastado no meu próprio jardim. Olhei pela fresta da cortina e vi o Sr. Henderson. Ele estava segurando o meu drone destroçado em uma mão. Com a outra, ele apontava uma lanterna de luz ultravioleta para o chão, seguindo exatamente as minhas pegadas de quando eu tinha ido até a cerca mais cedo. Ele não parecia irritado. Ele parecia estar limpando um rastro. Ele parou diante da minha janela, e embora estivesse tudo escuro, ele acenou. Foi um aceno lento, de quem cumprimenta um velho amigo. Naquele instante, recebi uma notificação no meu celular. Era um e-mail de um remetente desconhecido. O assunto era apenas o meu CPF. O corpo do e-mail dizia: "A calibração requer silêncio, rapaz. Sua curiosidade está gerando ruído no sistema." Depois de receber aquele e-mail com meu CPF, o medo se transformou em uma raiva fria e calculista. Eu sabia que se ficasse parado, eles eventualmente terminariam o que quer que fosse aquela calibração. Passei 3 dias fingindo uma rotina normal, saindo para trabalhar e voltando nos mesmos horários, mas meus olhos nunca deixavam a casa ao lado. Percebi que todas as terças-feiras o Sr. Henderson saía às 14 horas em ponto e retornava exatamente às 15h30, carregando uma maleta cinza metálica. Era a minha janela de 90 minutos. Preparei uma mochila com ferramentas básicas, um gravador de áudio e uma lanterna tática. Quando o carro dele dobrou a esquina naquela terça, meu coração parecia uma britadeira. Pulei a cerca viva, evitando as flores de fibra de carbono, que agora eu sabia serem sensores de pressão. A janela do porão estava trancada, mas eu conhecia aquele modelo de trava. Com um pouco de força e uma espátula, o vidro cedeu. Eu estava dentro do território inimigo. O ar lá dentro era gelado, carregado com um cheiro metálico de ozônio e algo que lembrava hospital. Meus pés tocaram o chão de metal e o som ecoou como um gongo. Liguei a lanterna, mas a luz mal parecia penetrar a escuridão densa. As paredes não eram de concreto. Eram compostas por prateleiras infinitas de processadores modulares, todos interconectados por cabos de fibra ótica que pulsavam com uma luz azul pálida. No centro da sala, havia uma cadeira que parecia saída de um consultório odontológico, mas cercada por anéis magnéticos que giravam lentamente, quase sem ruído. Acima da cadeira, um capacete com centenas de agulhas de tungstênio pendia do teto. Não era uma sala de servidores comum, era uma interface. Ao lado da cadeira, vi um painel de controle com um monitor ativo. O software rodando ali não tinha janelas ou ícones. Era apenas um fluxo constante de dados biométricos. E, para meu horror, o nome no topo do perfil ativo era o meu. Aproximei-me do monitor e comecei a ler os registros. Sujeito 742. Fase de sincronização, 89%. Havia gráficos mostrando o meu ciclo de sono, minha frequência cardíaca durante o dia e até o que parecia ser a atividade do meu córtex pré-frontal. Eles não estavam apenas me olhando. Eles estavam monitorando como o meu cérebro reagia a diferentes frequências de rádio emitidas pelos roteadores. Cliquei em uma pasta chamada Histórico de Migração e senti meus joelhos falharem. Havia mapas de todas as casas onde morei desde a infância. Em cada uma delas, o terreno ao lado estava marcado com o mesmo símbolo de um triângulo negro. O Sr. Henderson, ou quem quer que ele fosse, não era apenas um vizinho aleatório. Ele era meu carcereiro vitalício. Eu era parte de um estudo que durava décadas. Foi quando ouvi o bip suave vindo da porta acima, o som de um código sendo digitado. Henderson estava de volta 30 minutos antes do esperado. O pânico é uma substância gelada que corre pelas veias quando você percebe que não tem para onde fugir. O som da tranca eletrônica ecoou pelo porão como um tiro. Eu estava no centro de um laboratório de vigilância ilegal, cercado por evidências de que minha vida inteira era uma mentira. E o carcereiro estava a poucos metros de distância. Olhei desesperadamente ao redor. A janela por onde entrei era alta demais para um salto rápido sem fazer barulho. Minha única opção era um vão entre 2 racks de servidores que exalavam um vapor frio de nitrogênio.
Me enfiei ali, ignorando a dor do metal cortante contra minhas costas. As luzes do teto, que antes estavam em um tom azul suave, mudaram repentinamente para um branco cirúrgico e ofuscante. Ouvi os passos do Sr. Henderson. Eram pesados, deliberados. Ele não estava vindo apenas checar os aparelhos. Ele estava vindo para a interface. Ele parou exatamente na frente do monitor onde eu estava mexendo segundos atrás. Houve um silêncio absoluto por quase 1 minuto. Eu mal conseguia respirar, tentando controlar o tremor dos meus músculos para não esbarrar nos cabos de fibra ótica. Curiosidade é uma variável difícil de suprimir, não é, 742? A voz de Henderson soou, mas não era a voz do vizinho idoso e frágil. Era uma voz sintetizada, modulada por algum tipo de alto-falante na sala. Ouvi o som de algo metálico sendo colocado sobre a mesa, a maleta cinza. Ele a abriu com 2 cliques secos. Pelo reflexo em uma placa de metal à minha frente, vi o que havia dentro. Frascos de um líquido âmbar e seringas automáticas. O ruído no sistema atingiu o limite crítico. Precisamos resetar a sua percepção antes que a sincronização colapse. Ele continuou, falando como se eu fosse um computador com erro de disco. Ele começou a digitar algo no painel e o capacete de agulhas acima da cadeira começou a descer, emitindo um zumbido elétrico que fazia meus dentes vibrarem. Enquanto ele estava de costas, ajustando os parâmetros da cadeira, eu vi minha chance. No chão, perto do rack, havia uma chave inglesa pesada, provavelmente esquecida por algum técnico. Meus dedos tatearam o metal frio e eu a segurei com toda a força que me restava. O plano era simples e suicida. Causar um curto-circuito no servidor principal para criar uma distração. Mas antes que eu pudesse me mover, a tela do monitor principal mudou. Não eram mais meus dados biométricos. Eram imagens da minha casa, ao vivo, mas de ângulos impossíveis. Havia câmeras dentro dos meus olhos? Não, as imagens eram geradas a partir do meu nervo óptico. Eu estava vendo o que minha própria memória registrava. Eu vi a imagem de mim mesmo, escondido atrás do rack, vista de um ponto flutuante acima de mim. Eu não estava apenas sendo filmado. Eles tinham acesso direto à minha consciência. O Sr. Henderson se virou lentamente para o meu esconderijo e sorriu. Eu não preciso procurar você, rapaz. Eu vejo o que você vê. O sorriso do Sr. Henderson era gélido. Eu vejo o que você vê, ele repetiu, e naquele momento percebi que fechar os olhos não adiantaria. A imagem no monitor continuava nítida, processada diretamente do meu cérebro. Eu não era apenas uma cobaia, eu era a câmera deles. O pânico tentou me paralisar, mas a adrenalina de sobrevivência falou mais alto. Lembrei-me do detector de frequências que deixei no bolso. Se eles dependiam do sinal que saía da minha cabeça, eu precisava criar uma interferência. Peguei uma bobina de cobre desprotegida de cima da mesa de servidores e a joguei contra o painel elétrico principal. A explosão de faíscas azuis iluminou o porão e, por um segundo, a tela do monitor chiou e escureceu. A conexão falhou. O Sr. Henderson soltou um grito de dor, levando as mãos às têmporas. A interrupção abrupta do sinal parecia ter causado um feedback violento nele também. Era a minha única chance. Corri em direção à escada, passando pelos homens táticos que ainda tentavam recuperar a visão após o clarão. Subi os degraus de 2 em 2, atravessando a cozinha cheia de mantas de Faraday e saindo pela porta da frente. A rua, que antes parecia um subúrbio pacífico, agora parecia um cenário de filme de terror. Notei que todos os postes de luz tinham as mesmas antenas camufladas que vi no jardim de Henderson. Eu não podia ir para minha casa, seria o primeiro lugar onde procurariam. Comecei a correr em direção à floresta nos fundos do bairro, onde o sinal de celular era notoriamente inexistente. Enquanto corria, minha visão começou a falhar, sobrepondo imagens do que eu estava vendo agora com flashes de memórias de 10 anos atrás. Eles estavam tentando reiniciar o sistema remotamente. Minha própria mente estava lutando contra mim, tentando me forçar a parar e me entregar. Cheguei ao riacho no coração da floresta e mergulhei a cabeça na água gelada, tentando focar na realidade física. O silêncio ali era absoluto. Sem redes Wi-Fi, sem sinais invisíveis. Pela primeira vez em semanas, o zumbido nos meus ouvidos parou. Foi quando percebi um detalhe que deixei passar, o e-mail com meu CPF que recebi mais cedo. O remetente não era desconhecido, era um código criptografado que, se lido de trás para frente, formava o nome de uma agência de inteligência que foi oficialmente extinta nos anos 90. Eu não era o único sendo mapeado, a cidade inteira era uma rede neural viva.
O Sr. Henderson era apenas um nó de manutenção. Peguei meu celular, que ainda tinha 5% de bateria, e fiz o upload de tudo que gravei no porão para um servidor de nuvem pública com um cronômetro de liberação automática. Se eu sumisse, a verdade não sumiria comigo. Passei a noite escondido em uma caverna de pedras, tremendo de frio e paranoia. Ao amanhecer, o som de helicópteros cortou o ar. Saí cautelosamente e vi que a área ao redor da casa do Sr. Henderson estava isolada, mas não pela polícia local. Eram caminhões brancos, sem identificação, e homens usando roupas de proteção química. Eles estavam removendo tudo, inclusive as plantas de plástico do jardim. Minha casa também estava sendo esvaziada. Eles estavam limpando o erro. Eu sabia que não poderia voltar para minha vida antiga. Eu era um ruído que precisava ser deletado. Mas, ao olhar para o meu reflexo na água do riacho, notei algo que me deixou paralisado. Atrás da minha orelha, havia uma pequena luz vermelha pulsando sob a pele, quase imperceptível. A câmera não era externa. O implante estava dentro de mim há muito mais tempo do que eu imaginava. A luz vermelha não era apenas um transmissor, era um rastreador GPS de alta precisão. Eu ouvi passos pesados esmagando as folhas secas atrás de mim. Você foi o nosso melhor sujeito, 742, disse a voz do Sr. Henderson. Ele estava parado a poucos metros, mas não parecia mais o velho vizinho. Suas feições pareciam mais jovens, como se a máscara de idoso tivesse sido removida. A calibração não era sobre as ondas de rádio da casa. Era sobre como você reagiria ao descobrir a verdade. O estresse é o melhor catalisador para o mapeamento sináptico. Ele estendeu a mão, segurando um dispositivo que parecia um controle remoto. O experimento terminou. É hora de voltar para o laboratório. Eu sorri, apesar do terror. Tarde demais, respondi. O upload terminou há 5 minutos. O mundo inteiro está vendo seu porão agora. O rosto do homem escureceu por um segundo, mas logo ele voltou a sorrir de forma perturbadora. Você acha que a internet que você usa não é controlada por nós? O upload foi para os nossos próprios servidores, rapaz. Obrigado por organizar os dados para nós. Ele apertou o botão. Senti uma descarga elétrica colossal no centro do meu cérebro e tudo ficou branco. Acordei em um quarto branco, sem janelas, deitado em uma cama de hospital. Um monitor ao meu lado mostrava minha frequência cardíaca. A porta se abriu e um novo vizinho entrou com uma bandeja de comida. Bom dia, Sr. Henderson, ele disse. Olhei para minhas mãos e elas estavam enrugadas. Olhei no reflexo da colher de metal e vi o rosto de um homem de 70 anos. Eu não era o vizinho. Eu era o próximo a ser colocado naquela casa para observar o novo sujeito 743 que acabará de se mudar para a casa ao lado. A calibração nunca termina.